Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Hernani Freitas, professor de História, e quero conversar com você sobre história. Nós conhecermos história é muito importante, né? É importante nós conhecermos a nossa história, nós sabermos todo o desenrolar dessa história, até para termos uma sociedade mais organizada, para a questão política, questão geográfica, tudo vai ajudar se nós compreendermos a nossa história e a história em que todos nós estamos envolvidos, né? É tão bom quando nós compreendemos de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, quais são os nossos propósitos. Então, é muito importante isso. Então, às vezes não dão tanta importância na matéria de história, às vezes dão mais importância nas outras matérias, mas a história tem um fundamento muito importante. História é muito importante. E contando que cai nos Enems, no vestibular, nos concursos, então é importante saber história, né? É importante saber história. Vamos falar um pouquinho, vou compartilhar aqui com vocês um slide. Vamos falar um pouquinho das grandes navegações, né? Das grandes navegações. Deixa eu me organizar. Isso, deixa eu colocar aqui a apresentação, fica mais bonitinho, né? Isso aí. Vamos falar um pouquinho, então, das grandes navegações. Eu pus aqui as grandes navegações 2, porque eu já tenho alguns outros vídeos, né? Já tem alguns outros vídeos aí no meu canal que fala um pouquinho das grandes navegações. Recordando aí, né, as outras, os outros momentos das grandes navegações. Portugal é o pioneiro nas grandes navegações, logo em seguida vem a Espanha, Então, no outro vídeo aí, eu falava para vocês sobre a importância da Escola de Sagres, da posição geográfica de Portugal já está com a monarquia consolidada, né? Então, hoje nós vamos falar do períplo africano, né? Esse períplo africano era o primeiro obstáculo, né? Ou era um grande obstáculo para os navegadores daquele período, né? Então, os navegadores eles tinham muito medo desse períplo africano. Era uma parte sul da África, o chamado Cabo Bojador, né? Cabo Bojador. Ele era conhecido também como Cabo do Medo. Tinha ali muitos recifes pontiagudos naquela região, o que tornava a navegação muito arriscada. Então, como não tinha motores, né, como não tinha todos aqueles acessórios que hoje os navegadores têm, então eles tinham muito medo de fazer esse pedaço aí, né, de fazer a navegação por esse períplo africano. Então, a passagem do Cabo Bojador foi um dos marcos mais importantes nas grandes navegações. Principalmente a portuguesa. Isso aconteceu em 1494. Desculpa, 1434, corrigindo. 1434. O Bartolomeu Dias, né? O Bartolomeu Dias passou pela região. Vocês estão vendo aqui, né, a região, ó. Bartolomeu Dias, desculpa, deixa eu voltar lá. O Bartolomeu Dias passou pela região, né, e batizou essa região de Cabo das Tormentas. Então, vocês vão ouvir falar bastante nos escritos, nos livros didáticos de história, vocês vão ouvir falar bastante do Cabo das Tormentas, né? E aí, eles conseguiu vencer, olha aqui para você ver, né? Saiu de Lisboa, passaram aqui por Cabo Verde e fizeram até chegar nas Índias, né? Até chegar lá no lugar chamado de Cabo Bojador. Tá aqui, ó, aqui no cantinho onde nós vemos Cabo da Boa Esperança. Até então, era o lugar onde causava muito medo, né? Causava muito medo. Então, se causava muito medo, Cabo das Tormentas. A partir do momento que eles descobriram, né, os macetes, eles conseguiram lá passar pelo Cabo das Tormentas, o rei rebatizou
lugar como Cabo da Boa Esperança. Por quê? Nesse momento nascia uma nova esperança dos portugueses ganharem dinheiro, né, e chegar às Índias. Então foi rebatizado de Cabo da Boa Esperança, o que melhorou bastante, né? Vamos seguindo aqui. E a chegada às Índias. Então, uma nova expedição para chegar às Índias, por quê? Por que eles iam para as Índias? Buscar as especiarias, eles, né, lucratividade, o rei também estava interessado nos impostos. Então, uma expedição vai ser organizada, né, agora com um nobre, sob o comando de Vasco da Gama. Vasco da Gama. Então, qual que era o intuito do Vasco da Gama? Tá aí, ó, fotinho embaixo aí do Vasco da Gama. Quando vocês verem o jeitão dele, o jeitão dele vestido aí, né? É o jeitão do nobre, né? Todo pomposo, né? Todo posudo, então, um nobre. O intuito do Vasco da Gama era fundar lá um entreposto comercial, né? Um lugar lá que, tipo um lugar onde concentrava as mercadorias, os navios encostavam, era só pegar as mercadorias e trazer para Portugal. Eles não precisavam ficar lá buscando, procurando lá no meio das pessoas cada mercadoria, né? Eles já pegavam num lugar só e já iam. Então, mas só que lá tinha, na cidade de Calicut, onde eles queriam montar esse entreposto, tinha um chefe. Esse chefe era chamado de Samorim. Samorim, né? Então, Vasco da Gama levou um monte de presente para o Samorim, lá em Calicut, mas o Samorim não gostou muito dos presentes, não, viu? Samorim não gostou muito dos presentes, não. Sei lá o que eles levaram, de repente eles levaram alguma coisa que o Samorim não gostou, de repente levaram um charuto, esse Samorim não fumava, de repente levava um perfume, lá eles não eram muito chegadinhos nos banhos, né? E aí, de repente, levou um chapéuzinho desse igual o Vasco da Gama está usando, não deu muito certo, não, né? Então, o Samorim não deixou com que eles fizessem lá o seu entreposto, não fez acordos comerciais com Portugal. Então, o Vasco da Gama, assim, muito jeitoso, muito gente boa, né? Com a esquadra, com navios potentes, ali com um armamento bom para a época, o que ele faz? Ele ataca a cidade de Calicut, né? Ataca, destrói bastante a cidade de Calicut e depois ele foge de volta para Portugal. Gente boa, Vasco da Gama, né? Muita gente boa, Vasco da Gama. Gente boa demais, Vasquinho, né? Então, aí o que acontece? Aí vamos falar um pouquinho das expedições espanholas. Os espanhóis, eles vão entrar um pouquinho depois, né? 1492, quase 1500, né? Olha para vocês verem, quase que são os espanhóis que vai chegar aqui no Brasil, né? Mas aí o Cabral, né? O Cabral deu um jeito e chegou na frente. Então, a Espanha inicia essas expedições em 1492. Um italiano, né, assim, meio excêntrico, meio doidinho, né? O chamado Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, ele vai conseguir convencer os reis espanhóis, os reis católicos espanhóis, Fernando e Isabel. Então, ele convence esses reis e eles vão financiar essa expedição do italiano Cristóvão Colombo, né? Era um tiro no escuro. O Cristóvão Colombo apostava na ideia do fato, realmente, ele apostava assim, ó, com todas as suas forças que o mundo era redondo. E ele estava correto, né? Nós já sabemos que o mundo é redondo. E ele estava correto. Então, ele queria, sendo possível, se o mundo fosse redondo, claro que o mundo é redondo, ele ia sair, viajar na direção oeste, né? E nessa direção oeste ele vai encontrar um caminho que ninguém ainda tinha encontrado. O que ele vai encontrar? Ele vai encontrar umas terras desconhecidas que eram as Ilhas do Caribe. Tá? Eles vão encontrar as Ilhas do Caribe, vocês estão vendo o mapa aí. E, na verdade, o Cristóvão Colombo ele vai encontrar um novo continente.
né? Colombo vai chegar à América. Ele vai chegar à América. Imagina só, o primeiro contato dos europeus, né, na América. Então, o primeiro passo para a globalização da economia europeia. Por que a globalização? Porque a partir das grandes navegações, a Europa vai ficar interligada com o resto do mundo, né? Vai descobrir as Américas, já estava chega na África e na Ásia, e vai se esparramar por todo o planeta, por todos os 5 continentes, né? Então chega na América, imagina o contato desses europeus com os índios. Vocês já imaginaram? Vocês já cafuncharam aí na mente de vocês? Já passaram um filminho? Pelo menos quando eu penso assim, passa um filminho, né? Na mente da gente, imaginando como foi esse contato, como foi o contato. E é uma curiosidade, esses navios, essas expedições, sempre levavam um padre, né? Levavam um padre porque era um acordo lá dos portugueses, dos espanhóis, na chamada reforma ou contra-reforma católica, né? Que visava catequizar lá os índios ou catequizar as pessoas lá aonde eles iam chegando. Não é à toa que o Brasil é um dos países, não é à toa que o Brasil é um dos países mais católicos, né? Não é à toa que o Brasil é um dos países mais católicos do mundo, não é verdade? Então, essa navegação pelo globo, vai ser possível, porque agora eles já sabem que o mundo é redondo, né? Eles já sabem que eles vão poder fazer essa viagem no mundo. Então, o primeiro grande navegador, o primeiro navegador a conquistar, a viajar por todo o globo, vai ser o Fernão de Magalhães. Fernão de Magalhães, isso em 1519. Ele sai em 1519 da Península Ibérica, né, que é Portugal e Espanha, chamada Península Ibérica, e ele vai chegar, ele vai contornar o mundo todo, né? Vai contornar o mundo todo. Olha que beleza, ele passa aqui pertinho da Argentina e vai contornar o mundo. Se não me engano, ele retorna às suas origens, né? Retorna lá ao mundo dele, à Europa, em 1522, ou ele vem a falecer, né? Ele vem a falecer e a sua esquadra termina de fazer os passeios, termina de fazer aí passeios, né? Estou viajando, termina de fazer a primeira volta ao mundo. E aí nós temos tudo isso que nós temos até hoje. Por isso é muito bom nós conhecermos, né? Por isso é muito bom nós conhecermos a nossa origem, por isso é muito bom nós conhecermos o início de tudo, como tudo aconteceu, para nós compreendermos. Hoje é muito fácil, nós temos vários meios de transporte, avião, né? Trem, navio, então hoje é tudo muito mais rápido, seja terrestre, seja rodoviário, seja aéreo, né? Seja por mar, marítimo, mas nós chegamos em vários lugares. Então, por isso é muito importante nós conhecermos a nossa história para manter nossa sociedade organizada, tá bom? Gente, legal ter vocês aqui no meu canal. Indique para os amigos, clica aí, se inscreva no meu canal, Prof. Hernani Freitas. Se gostou, legal, dá um joinha. Se não gostou, pode criticar também, não tem problema, né? Nós vamos melhorando com o tempo, tá bom?